Que enfim, não é uma notícia inesperada, né? Não era tudo ainda muito... Já dava para a gente prever, né? Que era possível de acontecer. Para prever um pouco isso, assim. Mas eu acho que o primeiro impacto da notícia é como é ruim o ano dessa seleção brasileira do Pelé, nesse primeiro ano pós-morte do Pelé. Não só em campo, como fora dele mesmo. Acho que coroa um ano muito ruim, assim. E acho que o Tim tem razão nisso, assim. Acho que, principalmente com quem a gente fala dentro da CBF, de bastidores, tudo começou a mudar de 2 dias para cá, o tom. Nunca chegaram a realmente falar, não, vai ter o Ancelotti, mas vai ser, pode ser que ele renove com o Real Madrid. A coisa começou a mudar um pouco de tom em 48 horas. As 48 horas que antecederam esse anúncio, justamente porque hoje era um dia, não necessariamente hoje, mas os próximos dias eram muito decisivos, assim. O Real Madrid não trabalha, como muitos clubes brasileiros trabalham aqui, que chega no final da temporada com um treinador do nível do Ancelotti para ver, vamos ver se ele vai conseguir a vaga na Champions do ano que vem, para ver se vamos renovar ou não. De fato, é um trabalho mais a longo prazo, tanto é que a renovação é até 2026. Então chegou a hora, o momento era esse do Ancelotti tomar a decisão. E a decisão dele, eu acho que é mais do que entendível, né, no momento. Ele vai tomar a decisão para quem, se ele for para o técnico da seleção brasileira? Quem vai ser o presidente, né? Quem vai comandar? O presidente que vai ser eleito, de fato, é a favor ou não dessa ideia que eu sei que o Edinaldo esperava super maravilhas dela, de botar o Diniz e depois esperar até o Ancelotti. O próximo cara que for assumir, acha isso legal? Ele acha melhor manter o Diniz? Ele acha melhor trazer o Abel, por exemplo? Então, assim, o que o Ancelotti ia fazer, né? O Ancelotti trabalha também da mesma forma que o Real Madrid, né? Com um prazo anterior e ficou no lugar mais seguro que ele. Tem um grande cargo. O técnico do Real Madrid não é um cargo... Não é ruim, né? Não é um cargo que se dispensa assim. E a gente fica a ver aviso. O que vai acontecer, né? Como vai ficar... A impressão nesse momento é que é uma história que vai ficar todo mundo mal por aqui. Tirando o Ancelotti e o Real Madrid, que vai ficar bem, vai ficar mal para a CBF. Já está ficando muito mal para o Edinaldo. E sabe-se lá se vai ficar bem para o Diniz ou não. O Diniz iniciou um trabalho ali aos trancos e barrancos. Que, enfim, encontrou suas pedras no caminho que eram esperadas de um trabalho de renovação da seleção. Mas e se ele não ficar? E se o próximo presidente escolher outro? Como fica o Diniz nisso, né? Mas, pelo menos quer dizer que acaba interino. Será? A partir de hoje não tem nenhuma necessidade de um interino. Sim. Né? A coisa de conciliar 2 empregos acaba hoje. Que no lugar de Diniz, eu acho que funciona muito bem. Porque o time que ele construiu, com o Fluminense, ele vai perder peças muito importantes. Pode ser um bom momento para sair de Fluminense. Ele já tem onde ir. Uhum. Se quem assume, a gente não sabe ainda, que é ele com a técnica da seleção brasileira. Pois é, a gente vai ter que esperar. E olha isso, a gente tem uma Copa América, tem amistosos do Brasil em março. Não dá para... O Ancelotti já tomou a decisão. A CBF hoje não tem condição de tomar a sua decisão, porque tem que esperar a eleição, esperar entender quem vai mandar. Qualquer decisão que o José Perdiz, que é o do STJD aqui, ele não vai valer de nada. O mandato dele termina assim que é muito complicada a situação da CBF. A gente não tem... E assim, a sorte, a gente fica pensando na Copa América, a sorte é que é ano de Copa América. E se fosse ano de Copa do Mundo? E se isso tivesse... Mas o Brasil está muito mal nas eliminatórias, nas eliminatórias inclusive. também. Essa notícia que surge hoje no site do Real Madrid, nas redes sociais, né, de renovação com o Ancelotti, ela torna internacional uma bagunça que a gente já sabia aqui. Uhum. Nós já tínhamos o conhecimento dessa bagunça. Quando a CBF escolhe, fica 6 meses com o técnico interino e depois opta por um treinador que se divide entre o clube e a seleção brasileira, que é Fernando Diniz, que talvez teria total condição de pegar lá atrás, assumir a seleção lá no início do ano. Mas hoje ele se divide entre Fluminense e a seleção brasileira. Um treinador que tem um conceito de jogo que, naturalmente, todo mundo sabia que ia levar muito tempo para ele conseguir implementar, mas ele chegou com um prazo de 8 jogos. Quem não sabia disso era o próprio Diniz. Porque Quando ele assumiu o desafio também, né? Sim. Porque ele assumiu. Ele assumiu por 6 jogos competitivos, né? E 2 amistosos. E as primeiras palavras dele foi um choque para mim, que ninguém na mídia brasileira pegou nisso. As primeiras palavras dele tem tudo para dar certo. Então, ele deu a própria medida, né? Uhum. Porque tu estava pensando, isso é muito estranho, né? Ele não tem tempo para treinar, porque técnico da seleção não tem tempo para treinar. Os caras estão jogando no outro lado de Atlântico no domingo. Volta. Então, você tem um treino terça, quarta, você joga
quinta, tem que viajar, tem mais um treino aí, joga mais 2 treinos, tá? Joga terça. Não tem tempo, não tem tempo para treinar. Não tem tempo para difícil observar se os jogadores convocáveis, né? Então, as dificuldades eram muito, muito grandes. Mas o próprio Diniz falou, tem tudo para dar certo. Então, ele deu a própria medida. Foi ele que deu isso. Me lembra um pouco das primeiras palavras o primeiro coletivo de Emerson Leão, quando ele falou em futebol bailarina. Eu estava lá, eu pensei, cara, por que tu está falando isso? Porque você está dando uma coisa para as pessoas baterem em você depois, né? Porque, obviamente, depois de cada jogo, qual vai ser a pergunta? Cadê o futebol bailarina? Cadê o futebol bailarina? Realmente aconteceu, né? Mas com o Diniz, quando ele fala, tem tudo para dar certo, ele pede o direito de reclamar sobre falta de tempo para treinar. Não, ele tudo bem, mas eu acho que a decisão de gestão da CBF deveria ser mais fria. Se o treinador não está enxergando que é um desafio complicado, a gestão tinha que ter enxergado. Nesse momento, por que falo? É uma bagunça que se torna internacional e que a gente se queima até com outros possíveis nomes que poderiam vir. O que o Brasil, o que a CBF tem hoje a oferecer? O que a seleção brasileira tem a oferecer a um treinador de primeira prateleira no mundo? Vai se voltar ao mercado nacional. Sim. Tem uma cena no Fluminense e Manchester City, na premiação, tem uma cena muito boa, que retrata muito isso que você está falando. E que acompanhar pelas redes sociais foi muito interessante também. Na hora que o Fluminense vai receber as medalhas de prata pelo Mundial de Clubes, o Diniz é o último da fila, o Guardiola para o Diniz. E aí o Guardiola puxa o Diniz e começa a perguntar, e dá para você fazer a leitura labial no Guardiola. Como hace? Como hace? E aí, nas redes sociais, foi todo mundo falando. Todo de Guardiola está encantado com o futebol do Diniz, perguntando como ele faz e tudo mais. Na coletiva, perguntaram para o Guardiola o que era o como hace, o que ele estava falando com o Diniz. E ele falou, eu perguntei para ele como ele faz para treinar um time e uma seleção. Se ele não tem tempo, se ele não tem família. E que é isso? E talvez com o Guardiola falando, a CBF aqui começa a entender que é um descalabro. É um descalabro hoje no futebol moderno, hoje no futebol que não é mais o futebol dos anos 90, quando a gente já teve alguns outros casos, falando de seleção brasileira e Fluminense, são duas camisas importantes. É impossível fazer, é impossível que isso siga. Agora, a única razão que me leva a crer que isso não seguirá é porque eu não tenho certeza que o Edinaldo vai ficar. Porque a relação de Fluminense e seleção é muito boa, a relação para o Fluminense não foi prejudicial. O que é mais possível acontecer? O Diniz largar o Fluminense para ficar na seleção? Eu acho que se fosse o Edinaldo, se for o Edinaldo presidente, que ainda pode ser, difícil, mas ainda pode ser. Chance? Porque ele não tem mais a máquina para ajudar. É difícil, mas acho que se fosse o Edinaldo, só a opinião pública tiraria a ideia de ter Diniz em Fluminense e seleção. Acho que pela ideia do dirigente, pelas ideias do Diniz, inclusive, e do próprio Fluminense, acho que o Fluminense não se incomodou com o que aconteceu. Pelo contrário, foi bom para o Fluminense. E o Fluminense ganhou a Libertadores no meio desse processo. Acho que a ideia não soaria tão absurda quanto soa para o Guardiola, por exemplo. Porque, enfim, eles acham, talvez o trabalho, se continuasse a perder e tudo mais... Você acha que ele vai continuar conciliando seleção e Fluminense? Acho que se fosse o Edinaldo, como não vai ser, como eu acho que não vai ser, acho que tudo pode acontecer. Acho que a grande chance, meu feeling no momento, é que outro presidente que vai precisar chegar... você assume a cadeira da CBF, você precisa dar o seu recado. Politicamente, é uma instituição muito... que você precisa tomar as rédeas assim que você senta na cadeira. E quando você assume, seu capital político está mais forte. Exatamente. Né? E eu tenho a impressão que, diante do fato que o Diniz não fez uma boa campanha, eles vão trocar o técnico. E não vai ser o Ancelotti. E aí a impressão, não é informação nenhuma, que eles vão trocar o técnico. E aí quem vai sair pior nessa história é o Diniz. O treinador que já falou que quer treinar a seleção brasileira é o Mourinho, que teria esse desejo. Agora, acho que eles vão acabar voltando para o mercado aqui, talvez um estrangeiro aqui. Eu acho que o nome do Abel Ferreira fica muito forte, principalmente por conta da temporada 2023, mais um ano ganhando o Campeonato Brasileiro. Quem teria aqui de nomes, né? A gente tem Abel Ferreira, Dorival. Acho difícil. Pode ser um nome. Difícil. Renato Gaúcho acabou perdendo aquele prestígio que ele tinha. O nosso trabalho está sendo muito dificultado, inclusive, pela situação política da CBF. Sim, completamente. Como que a gente faz uma análise diante do fato que a gente não sabe o perfil do presidente, quem é o engravatado que vai sentar ali?